Muito boa tarde a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui, começando mais um papo com o Paulo Nogueira Batista Júnior. Vamos comentar os temas aí quentes da semana, as questões importantes. Tá um tema aqui, já primeiro quero saudar, agradecer mais uma vez sua presença aqui no canal do Conde, querido Paulo Nogueira Batista Júnior. Tudo bem com você? Como é que foi de carnaval? Tudo bem, tá tranquilo, tranquilo. Como diz o meme da internet, fui mestre-sala, fiquei o tempo todo no sofá. Só assisti escolas na samba na televisão. Gostou do carnaval? Gostou do carnaval politizado, né? É curioso, né? Eu não sou muito carnavalesco, mas eu só vi duas escolas, a Mangueira e a Viradouro, e achei o carnaval dos últimos anos está evoluindo no sentido de ter menos mulher nua e mais temas políticos e sociais, né? Então, do ponto de vista do Brasil, da imagem que o Brasil projeta através do carnaval no exterior, por exemplo, é uma tendência muito positiva. Sai aquela imagem do Brasil, que só oferece mulheres nuas. Mulata, futebol, né? O Brasil que tem a criatividade do povo direcionada para temas políticos, sociais, culturais, históricos também, né? Muito que observação precisa, essa observação dá um ensaio, né, praticamente. Vamos ver se a gente volta nesse assunto, mas temos muitas coisas para falar. Paulo Nogueira Batista Júnior, e eu quero começar também aqui saudando o público que está chegando aqui para o canal do Conde para assistir essa live com o Paulo Nogueira. E eu acabei de ver a notícia aqui, quer dizer, a Bolsa Brasileira despencando 6,73% nesse momento, dólar já batendo 4,50 em função do coronavírus e da repercussão do noticiário, do espalhamento da epidemia pela Itália. E aí eu vou querer que você faça aí uma análise dessa situação econômica, quer dizer, o que a gente pode esperar para o Brasil aí nos próximos dias, né, dessa pandemia global. Bem, como você sabe, Conde, o carnaval não foi tranquilo do ponto de vista econômico, internacional, nem político, né? O coronavírus parece que está começando a ficar sob controle na China, no país de origem, mas se espalhou, por outro lado, para outros países. E aí isso parece ter provocado um princípio de pânico, talvez a palavra seja um pouco forte, nas bolsas e nos mercados internacionais, com queda de preços de ativos, com repercussão aqui na nossa bolsa de valores e no dólar, né? Então, esse foi um tema. O outro tema que desestabilizou as expectativas para quarta-feira foi a notícia política de que o presidente Bolsonaro estaria encorajando via WhatsApp a participação em manifestações políticas de direita contra o Congresso Nacional. Você acha que esse episódio do Bolsonaro também afeta o mercado? Afeta, talvez provavelmente menos do que o coronavírus, que tem um impacto mais internacional e envolve o Brasil por esse lado, mas também afeta porque é mais um indício de problemas de governabilidade do governo Bolsonaro, né? São gestos, possivelmente, vou dar um chute aqui, o presidente ficou muito irritado com a maneira como ele foi tratado pelos carnavalescos do Brasil afora, com vaias, deboche, referências pouco lisonjeiras em escolas de samba, e, num impulso, fez aquele gesto que ele agora procura minimizar, dizendo que estava num grupo de WhatsApp com poucas dezenas de amigos e compartilhou neste grupo, né, uma mensagem de apoio à manifestação de rua que vem sendo convocada com palavras de ordem autoritárias, anti-congresso, anti-política, né? Anti-presidente da Câmara, anti-presidente do Senado, né? Então, esse gesto mostra que é um presidente mercurial, um presidente, para dizer o mínimo, né? Mercurial é até boa vontade minha, né? E que gera crises como quem respira, né? Vai provocando nada, ele vai criando problemas para si mesmo, inclusive, né? Paulo Nogueira, eu tinha começado... Vamos pegar esse tema, então, para a gente trabalhar aqui. Eu trabalhei o carnaval todo, cobrindo aí o noticiário, e ontem foi um dia diferente para o noticiário, porque a gente teve manifestações, uma sequência muito forte de manifestações contra essa quebra de decoro do Bolsonaro, de convocar manifestações de rua contra o Congresso. Então, veio Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Lula, todas as lideranças importantes, OAB, Celso de Mello, do STF, repudiando as declarações do Bolsonaro. Mas, por outro lado, também não é novidade isso, né? Há uma certa repetição desses scripts aí, o presidente diz, ofende as instituições,
vem uma safra de respostas e depois volta tudo a uma espécie de normalidade. Como é que você vê essa trepidação do noticiário aí com as declarações de ambos os lados? Olha, Conde, a oposição, lato sensu, na centro-esquerda, na direita tradicional, representada por esses nomes que você mencionou agora, está, por assim dizer, com os nervos à flor da pele, porque são muitos os indícios de que há pensamento autoritário, há ações autoritárias encorajadas, tomadas pelo governo Bolsonaro, né? Então, está todo mundo nervoso. Em outras circunstâncias, se não fosse este fato do WhatsApp do Bolsonaro, se não fosse mais um, talvez ele fosse relevado. Mas é que é uma sequência, né? É uma sequência que vem desde o ano passado de indícios de que o presidente não se comporta de maneira compatível com o cargo e nem com a democracia. Constitui, na verdade, uma ameaça à democracia pelas suas políticas, pelos seus gestos, pelas suas decisões. Então, você teve uma confluência que, por esse lado, foi positiva, né? Uma confluência de amplo espectro político que veio condenar e se manifestar de forma dura contra o que parece ser um alerta, né? Uma invasão. Até se falou em quebra de artigo constitucional, portanto, crime de responsabilidade. O artigo 85, né? Isso. Foi... Você vê que o Bolsonaro hoje foi esperto, né? Ele voltou atrás, entre aspas, sem desdizer o WhatsApp que teria mandado, sem enfraquecer a convocação para o dia 15 de março, né? Ele não quer tomar a frente. Ele mesmo disse ali, eu tenho Twitter, tenho redes sociais com milhões e milhões de seguidores. Não as usei para convocar nenhuma manifestação. Usei um WhatsApp particular com algumas dezenas de amigos. Ele já deu uma recuada estudada e até esperta, né? Porque ele não desdisse inteiramente o que fez no WhatsApp, né? Que foi e acaba convocando, enfim, ato contínuo dizendo isso, né? Ele acaba estimulando a manifestação. Lado negativo, a reação rápida e ampla das oposições pode ter estimulado a participação no dia 15 de março. Jogou as luzes nessa manifestação fascistoide que estão convocando para o dia 15 de março. Contra o Congresso, e não sei se o STF está na pauta dessas manifestações também. De qualquer maneira, Paulo Nogueira, se a gente voltar um pouco atrás, muita gente comenta que depois daquela fala do Bolsonaro na votação do impeachment sem crime da Dilma Rousseff, em que ele fez apologia ao Ustra e que ninguém reagiu àquilo, a sociedade brasileira não reagiu à altura, digamos assim, da gravidade daquele episódio, tudo passou a ser permitido, né? Tudo passou a ser permitido. E aí a gente está numa situação... eu confesso para você, ontem vendo as declarações, as notas de repúdio, me deu uma sensação de atos inócuos, quer dizer, das instituições brasileiras. Elas continuam acuadas e um pouco perdidas. Eu fiz digamos, conclamei, né, em algumas postagens a seguinte postura, quer dizer, preciso mudar essa nota de repúdio bem comportada. Acho que teve um grupo de sindicatos que fez uma nota mais forte, digamos assim. Você tem alguma opinião com relação a isso? Essas notas de repúdio que vão se sucedendo e vão caindo no vazio, de uma certa maneira? Figuras como Fernando Henrique Cardoso e outros representantes da direita tradicional estão chegando com a velocidade de Rubinho Barrichello nessa história. Porque, na verdade, quando o Bolsonaro botou as manguinhas de fora lá atrás, nesse episódio que você mencionou, na votação do impeachment da Dilma, e várias outras vezes, o risco já estava claro. Mas qual era, talvez, o raciocínio dessa gente mais conservadora que agora está horrorizada? Nós precisamos, talvez, desse Bolsonaro para não permitir que o PT volte a ganhar as eleições de 2018. Né? Aquele velho raciocínio. Lembra um pouquinho o UDN, que precisava de Jânio Quadros para derrotar os getulistas. Lembra também o Hitler, a ascensão do Hitler. A direita tradicional alemã tolerou um monte de barbaridades. Não levou o Hitler ao pé da letra, quando ele dizia o que ia fazer. E praticamente anunciou as barbaridades que ia cometer. E a direita tradicional dizia, não vamos tomá-lo ao pé da letra, não é assim tão sério. Quando ele chegar lá, ele se civiliza,
nós o controlamos. A mesma coisa, mutatis mutandis, aconteceu aqui com o Brasil, com a direita tradicional brasileira e com esse extremista que é o Bolsonaro e que são o Bolsonaro e suas equipes, as seclas, né? Então, acho que você tem hoje uma situação grave em que as pessoas que tiveram muita responsabilidade na ascensão de Bolsonaro, na vitória de Bolsonaro, agora estão tardiamente, mas como dizia o outro lá, né? Antes tarde do que nunca, e, portanto, é bem-vinda essa ampla oposição ao que pode ser chamado de fascismo brasileiro, né? Mais um enunciado que o Paulo Nogueira produz aqui com a gente, que é de extrema importância. Quer dizer, o Hitler também foi tolerado, né? Cantou tudo que ia fazer e a sociedade muita repetição daquele episódio, né? Daquele momento histórico, porque você acha que o agente político vai se normalizar, né? Vai se domesticar, se autodomesticar, mas não é isso que acontece, não é isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Deixa eu vir aqui para o bate-papo um pouquinho, Paulo. O pessoal está aqui comentando, quero saudar todos vocês aqui. Roberto Prata está dizendo, ele fez a mesma coisa do ano passado, do Carnaval. Na terça-feira, manda bomba para acabar com a onda de manifestações populares. Exatamente, no Carnaval do ano passado, não sei se você se lembra, ele soltou aquele Twitter do Golden Shower, e provocou aí também a repulsa e o repúdio de muita gente, e toda aquela energia social canalizada no Carnaval anti-establishment, anti-governo, anti-Bolsonaro, consequentemente, foi imediatamente dissipada, né? Então a gente tem a repetição. Quer dizer, ele sabe o que está fazendo, Paulo Nogueira, é isso? Pois é, como diria o Hamlet, há um pouco de método nessa loucura, né? Algum método existe. Ele é um tático, ele é um sujeito esperto. Até, como muitos dizem, é um sujeito com problemas cognitivos, muito ignorante, mas o Bolsonaro... E ele faz esses movimentos que são... Paulo, desculpa, paralisou um pouquinho e eu perdi o que você falou e toda a sua fala hoje está sendo extremamente importante. Vou pedir para você repetir. Você falou do Hamlet e estava falando do Bolsonaro. Desculpa. Porque eu acho que o Bolsonaro pode ter, sim, como dizem, problemas cognitivos, não sei lá, brilhante, certamente não é preparado nem culto, mas é espertalhão. Se não fosse esperto, não teria chegado onde chegou. Então, ele faz o quê? Ele faz, imitando o Trump, manobras diversionistas com um timing muito bem escolhido para, no momento certo, tirar a atenção de determinado problema e jogar as luzes numa espécie de palhaçada que ele faz, né? Mussolini era assim também, né? Trump é assim, como eu disse. Né? É uma coisa meio que até infantil, né? Falou, não, foi sem querer, não foi com intenção, né? Também tinha esse modus operandi nos nazistas, fascistas tradicionais. Não esquecer que os nazistas, os fascistas, o Trump, são todos fenômenos políticos de líderes autoritários que sabem falar com o povo. Né? E o Bolsonaro, a gente pode não gostar, mas ele sabe falar com o povo. Né? Na campanha de 2018, era notável, no segundo turno, o Haddad muito inteligente, muito preparado, mas professoral, enumerando problemas, enumerando soluções, e o Bolsonaro falando para o povão, falando, eu dei umas caneladas na vida, mas agora vamos em frente, o Brasil, não sei o quê, aquelas coisas bem simples. Tem que mudar isso daí, né? Isso daí. Então, tem dois políticos no Brasil que falam com o povo muito bem. O Lula, pela centro-esquerda, e o Bolsonaro, pela extrema-direita. Miseravelmente verdadeira essa sua fala aqui do Paulo Nogueira Batista. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo para a gente fazer aqui, comentar aqui o pessoal que tá assistindo a nossa live. Suzana Leão, ainda vejo gente defendendo o Bolsonaro, inclusive o ator que interpretou o Palhaço Bozo na década de 80. Soltou um vídeo dizendo que a esquerda elogia Bolsonaro ao chamá-lo de Bozo. Letícia Miranda, 8 de março, mulheres nas ruas contra esse desgoverno miliciano. Mais um comentário aqui, Heloísa Helena Dias Leite, boa tarde, Conde Paulo e todo o povo que está na luta. Vamos voltar, porque eu acabei de ver aqui, eu estou com a home da Folha de São Paulo aberta e a Bolsa já caiu 7%. Voltando para essa questão do coronavírus, Paulo, as bolsas europeias tiveram uma reação imediata com o noticiário da Itália. Agora chega esse primeiro caso no Brasil e as pessoas realmente acabam produzindo um pânico. Você conhece o bastidor
enfim, dos bancos internacionais, você trabalhou no FMI, no Banco dos BRICS, foi diretor executivo no FMI. Como é que é a psicologia desses agentes internacionais diante de uma pandemia como o coronavírus? Os mercados financeiros internacionais costumam ter vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades se tornam crescentes depois de um longo período de expansão do valor dos ativos, como esse que nós estamos vivendo, né? E aí o processo pode ser um processo pelo qual um choque exógeno, como uma epidemia, como o coronavírus, produz uma reversão de expectativas abrupta e desfaz as posições alavancadas de forma rápida, gerando turbulência, gerando instabilidade, né? Na China, por exemplo, se a economia que vinha crescendo 6% passar de repente para 3%, que ainda parece alto para padrões latino-americanos, essa passagem de 6 para 3 pode ser extremamente difícil de fazer, geradora de instabilidades no mercado financeiro chinês. Por exemplo, economias regionais, empresas que estavam contando com mercados em expansão a uma determinada taxa, compatível com 6% de crescimento do PIB, de repente vem essa taxa cair, digamos, pela metade, aí não conseguem pagar suas dívidas e vai em dominó um processo de desestabilização das empresas, do sistema financeiro, das empresas do sistema financeiro. Entende? Isso para citar o exemplo da China, mas isso pode acontecer no Ocidente também. Por que o Trump está dando declarações aí que mostram um nervosismo em relação ao impacto do coronavírus? Esse impacto pode ser muito maior do que os economistas do FMI, da OCDE têm calculado. Eu estive lá no FMI, eu sei como é que são essas projeções, né? Primeiro, o economista não sabe fazer projeção. Depois, quando faz, tem que tomar muito cuidado para não gerar o pânico que ele teme, né? Então, se o FMI, que é uma organização muito lida, muito observada, de repente faz uma projeção muito adversa, então todas essas projeções que estão aí de queda de 0,5%, 0,1%, 0,8% do crescimento são previsões muito cautelosas que tendem a errar do lado do otimismo, sabe? E os mercados sabem disso. Os mercados ficam nervosos. Perfeitamente. Antes do episódio da Itália, já havia uma reformulação do crescimento mundial global reduzido em 0,1%, em função mais do problema da China, que agora está sendo resolvido, digamos assim, porque é lá que é o marco zero desse problema. Agora, acho que isso também pode passar por uma revisão, essa perda de 0,1% do crescimento global. Agora... 0,1 é pouco. Oi? Não, 0,1 de queda do crescimento é muito otimista. É muito otimista, né? Muito otimista, e aí eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, muita gente aproveita no mercado financeiro essas tensões para também resgatar aí o seu lucro, para operar, ganhar muito dinheiro, né? Tem esse elemento também, né? Sempre. É a chamada realização de lucros, né? Você está acumulando um lucro que é contabilizado, mas não está realizado, não está transformado em liquidez, e diante de um nervosismo súbito, você diz, agora é hora de vender e de capturar parte dos lucros, pelo menos, que eu vinha aferindo ao longo do tempo. É fenômeno super recorrente esse. Paulo, a gente conversou, você disse que assistiu o documentário American Factory, que foi produzido aí pelo casal Obama, né? É isso, né? Isso. O Oscar e tudo mais. E você tinha me dito, eu não consegui ver o documentário que está na Netflix, e você tinha gostado muito do documentário. Queria que você falasse um pouco, porque acho que ele tem um link aí com todos esses temas que a gente está vivenciando nesse momento. Eu recomendo muito esse documentário, viu? Juntamente com o da Petra, são dois documentários políticos extraordinariamente bem feitos, né? Um sobre o Brasil, o outro sobre as relações entre os Estados Unidos e a China no pós-crise de 2008. E eles retrataram com muito cuidado os americanos e os chineses em determinada situação microeconômica, que foi a quebra de uma empresa da GM e a compra dessa empresa por uma empresa chinesa. E todas as relações, dificuldades de relacionamento, de trabalho entre chineses e americanos. E eu vou te dizer que eu morei 2 anos na China e, antes disso, tive longo contato com oficiais chineses, né, com funcionários chineses no FMI, no G20, e eu senti que eles representaram os americanos ali, os documentaristas americanos, conseguiram captar muito bem o que é o chinês, né? O chinês no trabalho, que foi o que eu vivenciei, né?
as qualidades e as limitações estão muito bem retratadas. Qualidade, por exemplo, é um exército. Trabalham, feito doidos. Exército, entende? Disciplina, dedicação. Eles mostram funcionários da empresa nos Estados Unidos que não passavam mais de um ano sem ver a família na China. 18 meses, coisas assim. Né? Sacrifício, a noção de sacrifício, a noção de que nós somos parte de um grupo, de uma empresa, de uma nação. Entende? E do lado americano, outra coisa totalmente diferente. Uma coisa que é tipicamente americana, que é o sentimento de ser nacional, de ser americano, mas muito interessante. Você vê ali no documentário como os americanos estão por baixo na relação com os chineses, nesse filme. E no mundo, né? Na realidade. Estão começando a ficar por baixo. E eles estão na posição em que nós, latino-americanos, sempre estivemos. Quando nós, latino-americanos, dizíamos o investidor estrangeiro é um problema, nós éramos acusados pelos americanos e por seus asseclas aqui no Brasil de populistas, irracionais, que rejeitam o grande investimento estrangeiro que tanto tem a nos aportar. Né? Mesma coisa agora, os americanos ali, no filme, no documentário, são mostrados como vendo o lado negativo do investidor estrangeiro, do controle estrangeiro da produção no país. Então, um filme riquíssimo, um documentário riquíssimo em lições, sabe? Sobre a situação presente, americanas, chinesas, relações internacionais. E para nós, latino-americanos, que há muito tempo nos debatemos com essa posição de inferioridade, no caso, em relação aos americanos, sobretudo, é um filme que mostra muito bem, dá até um pouquinho do que os alemães chamam de Schadenfreude, sabe? Prazer no sofrimento ali, e ver os americanos passando por aquilo que nós sempre passamos nas mãos deles, e eles passando isso nas mãos dos chineses, dominando a empresa, demitindo os gerentes americanos, substituindo por gerentes chineses, não permitindo que os americanos se sindicalizem, entende? Porque a China é aquela coisa, né? É o país dos trabalhadores chineses, mas lá não pode ter sindicato, não pode ter liberdade, não pode ter contestação do patrão e do governo. É uma situação limite, realmente. É interessante esse comentário do Paulo sobre o filme, então fica aqui a dica para todos vocês. Mas, Paulo, a gente está vendo o cenário americano agora pré-eleitoral, a gente vê um fenômeno aparecer, que é o Bernie Sanders. Realmente, ele participou de um debate ontem com os outros pleiteantes à candidatura democrata, e se saiu muito bem. Está sendo chamado de candidato Teflon por alguns colunistas americanos, porque nada cola nele. Acho que eu tenho uma tese de que esse extremismo do Trump permitiu que se consolidasse pela primeira vez na história, de fato, uma esquerda americana com chance real de chegar à presidência. Você compartilha dessa visão? Como é que você está vendo o papel do Bernie Sanders nesse momento? Concordo com você. A política americana está irreconhecível depois de Trump, sabe? Aliás, ela ficou irreconhecível quando elegeu Trump, né? Então, o raciocínio normal dos americanos, dos analistas políticos americanos, seria o seguinte: não, para enfrentar um Trump, você tem que ter um candidato democrata moderado que amplie para o centro e consiga mobilizar contra o Trump. Esse é o raciocínio tradicional, né? Por esse raciocínio tradicional, o candidato democrata mais competitivo contra o Trump seria o Biden. Mas esse raciocínio está errado. Está errado. Porque mudou os Estados Unidos. Os Estados Unidos mudaram. E para enfrentar um sujeito com as características do Trump, você precisa ter um sujeito espontâneo, que fala o que pensa, que tem frases fortes de efeito, que não faz média e que não é visto pelo eleitor, veja bem, não é visto pelo eleitor como membro do establishment que levou a classe média americana, o trabalhador americano, a passar momentos tão difíceis nos últimos 10, 12 anos, como mostra o filme, o documentário que American Industry, a indústria americana. O que ele mostra ali? Ele mostra as consequências sociais que explicam a ascensão do trumpismo. É a classe média americana degradada, abandonada, insegura, exposta à concorrência internacional, exposta à concorrência com o trabalhador chinês ganhando muito menos, sem sindicato, e perguntando: o que essa elite americana faz por mim? Então, o candidato ideal para ser derrotado pelo Trump era a Hillary Clinton, como nós vimos. Aliás, diga-se que ela até ganhou no voto popular, mas
regime eleitoral americano permitiu que o Trump vencesse. Por que a Hillary era ideal para o Trump derrotar? Ideal porque a Hillary tem várias características ruins, mas uma delas é que ela parece claramente com aquele tipo de político, seja republicano, seja democrata, que participou da grande coligação que governou os Estados Unidos no período neoliberal, dos anos 80 em diante. Entrava democrata, saía democrata, entrava republicano, as políticas não mudavam, e a classe média perdendo expressão, o trabalhador ia perdendo expressão, a renda se concentrando, a insegurança aumentando, os programas sociais enfraquecidos, entende? Isso tudo baixo. Bush, pai, Clinton, Reagan, Bush filho, depois veio Obama, não reverteu, entende? A Hillary era secretária dele de Relações Internacionais, né? Então você vê que o povo americano não vai votar. Essa é a conclusão que se pode chegar, a que se pode chegar. Não vai votar em ninguém com perfil clintoniano ou centrista. Poderia se chamar de perfil conciliador também, né? Conciliador, continuista, na verdade. Continuista. O Trump foi uma ruptura para a direita. Exato. A única forma de contrapor seria a esquerda americana. Agora parece mais fácil dizer isso com o sucesso do Bernie Sanders, né? Vou ser bem sincero, se você me perguntasse há 6 meses, eu cairia no convencional. Eu diria, desses candidatos democratas, o Biden tem mais chance. Por esse raciocínio bem típico, sabe? Uhum. Mas o Sanders é um sujeito honesto, vibrante. Apesar da idade que tem, ele tem juventude de espírito, né? E ele chama os americanos para defender com vigor não só os valores tradicionais americanos, mas as novas realidades da concentração de renda, da injustiça, da insegurança. É justamente a coisa da linguagem. Eu ia buscar aqui o slogan do Bernie Sanders, já vou pegar, porque tem um apelo visual muito forte, como aquele Yes, We Can do Obama e aquele I Like Ike, aquele velho slogan que também logrou êxito numa eleição americana. A gente sabe a força dos slogans, mas, Paulo Nogueira, eu não posso deixar de fazer um paralelo com essa sua brilhante leitura do cenário americano, das polarizações. Quer dizer, o Trump meio que esgarçou o sistema, né? Ele permite que agora apareça o seu oposto, né? O exato oposto. Parece que ele realmente polarizou. Isso significa que o Brasil também, aquela via meio Luciano Huck, a via do Armínio Fraga, de buscar, também está comprometida, agora não vai ter êxito eleitoralmente? Diz aí para a gente. Boa pergunta. Eu vou mais longe. Não só essa direita tradicional vai ter dificuldade, porque o Bolsonaro fez a mesma coisa, que bagunçou o coreto, né? Bagunçou o coreto. Não só Luciano Huck, etc., não terão chance, mas a centro-esquerda civilizada, entre aspas, também não vai ter chance. Vai ter que aparecer nas oposições de esquerda alguém com vigor, com força, entende? Com força na forma de falar, na forma de enfrentar, evidentemente, que não pode ser um doidivanas, né? O Bernie Sanders não é, mas alguém que não mede palavras, porque o povo brasileiro, assim como o americano, não está atrás de sujeito que vai lá dar a impressão de querem tirar o Bolsonaro, eleger um outro que vai levar a gente ao cenário anterior, daquela grande coalizão fluida, que nada resolvia, que é importante para nós. O que é importante para nós, povo? É renda, salário, emprego, segurança, não ter gente roubando no governo. Esses são os valores simples que as pessoas buscam. E você tem que ter a capacidade, pela esquerda, de perceber que é isso que o povo está querendo ouvir. Não está querendo ouvir assim, é muito importante preservar a Constituição cidadã de 88. É isso que eu estou percebendo nessa crise institucional. Quer dizer, cai no vazio, né? Cuidar dos direitos humanos. A gente sabe que isso é importantíssimo, é fundamental para os valores de uma sociedade que se quer moderna e que quer progredir. Mas o povo que está para disputar o voto do povo, você não pode vir com essa conversa mole, com essa conversa vaga, entende? Sobretudo não contra o Bolsonaro, que vai vir dando canelada, vem usando essa linguagem figurativa, palhaçadas, que bem ou mal divertem, tem um valor de entretenimento.
O Bernie Sanders, posso estar enganado, tem também um valor de entretenimento. Ele vai lá e... É isso que o comentário geral da imprensa americana está destacando nesse momento. E, Gustavo, repara o seguinte, olha, a Inglaterra tem lição para a gente também. Quem perdeu para o Boris Johnson foi um político que não se posicionava claramente sobre a grande questão que os ingleses queriam saber. Brexit, sim ou não? A gente ficou em cima do muro no Brexit, perdeu. Tinha uma brilhante campanha, tinha programas sociais, políticas sociais, propostas interessantes. Tudo foi pelo ralo porque ele não tinha o quê? Punch, para usar a expressão em inglês, sabe? Capacidade de atingir enfrentamento, né? o povo, do que realmente ele está preocupado. O povo brasileiro está numa emergência, gente. Emergência é emergência. Nós não estamos, nós estamos privilegiados. Mas o povo que a gente quer ajudar, que a gente quer que cresça, que não seja perseguido por esses bolsominions aí, ele está numa emergência. Nós temos que dar resposta a essa emergência. Fantástica análise do Paulo Nogueira aqui, sensacional. Acho que é uma análise de comunicação importante para se debater, porque a sensação que eu tive toda essa onda de resposta, de notas de repúdio, é um bom comportamento muito exagerado. Quer dizer, é preciso enfrentar mais essa situação que a gente está passando. Eu vou colocar aqui o slogan do Bernie Sanders, olha que bacana, not me, US, né? E nós, Beleza. Né? Não é muito forte isso? Beleza, porque remete ao não sou eu, somos nós, e nós, nos casos americanos, é US, United States. Exatamente. Ele acho que é o momento do Bernie Sanders. Deixa eu ouvir o bate-papo, a gente já está no bloco final do nosso programa, muito rico hoje aqui com o Paulo Nogueira Batista Júnior. Deixa eu ver aqui. Camarade Antifa está dizendo, então já estamos em um regime diferente do Pacto Político da Constituição Federal de 88. É fundamental que a imprensa livre comece a identificar um novo regime. Vamos aqui, Adriana Kaufmann, só saudando a gente. Pim, o perfil está dizendo, precisamos de Marielles em profusão na política, falta a coragem dela. Paulo Nogueira, para a gente fechar, para a gente concluir, amarrar esse papo que tem a economia, as percepções políticas e a questão da comunicação também, o passo que sobra no Brasil, quer dizer, o oposto do Bolsonaro, o exato oposto, você já até falou, é o Lula. Mas a gente tem um cenário que ainda está complexo, né? Você acha que existe espaço para aparecer uma nova liderança no país que possa, inclusive, com o legado do próprio Lula, trazer um enfrentamento, mas como que o Bernie Sanders está produzindo agora nos Estados Unidos nesse momento? Diga lá. Sim. Olha, no meu modesto entender, seria um Lula, mas um Lula não palossiano, um Lula mais para o Lula do segundo mandato, mais agressivo, como ele saiu da prisão, naturalmente. Pode ser o Lula, mas eu tenho a impressão que pode ser também uma outra liderança que o Lula apoie, que se entenda bem com o Lula, não necessariamente do PT. O importante é entender isso. Outra coisa, viu? Você viu nesse slogan do Sanders? É interessante. Me, US. Me, not me, us, US. Né? A esquerda precisa capturar o sentimento nacional, coisa que o Corbyn na Inglaterra não conseguiu. A direita nos Estados Unidos, a direita na Inglaterra, a direita no Brasil querem capturar o sentimento nacional para si e deturpá-lo. E a esquerda precisa recuperar as cores nacionais, recuperar o discurso nacional também, nação e povo, entende? Então, eu não sei quem vai poder surgir aí. Tem muitos nomes bons, muitas pessoas boas, né? na centro-esquerda, que podem surgir para eventualmente substituir o Lula, mas o Lula também, você sabe. Agora, eu acho que o que você coloca como o elemento mais importante é que esse discurso da conciliação, da compreensão, da concertação, acho que ele está realmente problemático, né, para você conseguir reunir essa força eleitoral e popular nesse momento no Brasil. É uma sinuca de bico, eu diria. É muito difícil para uma pessoa com mais de 70 anos, como é o caso do Lula, se reinventar. Mas eu ouso dizer que ele precisaria se reinventar, ser menos conciliador, que era um lado que ele tinha, e mais negociador, que era outro lado que ele tinha. Negociação, não conciliação.
negociação dura, enfrentamento se necessário. Nós estamos lidando com um adversário que é fascistoide, né? Não é um adversário como o Fernando Henrique ou Serra, não é isso. É outro animal que bagunçou o coreto. E se bagunçou o coreto, a centro-esquerda não pode se apresentar da maneira como vinha se apresentando, disputando civilizadamente eleições, fazendo propostas mais ou menos moderadas. Não, tem que haver também um enfrentamento em nível das propostas e das posições e das linguagens que a esquerda vai usar a partir de agora. É Bacurau, né? É Bacurau. É Bacurau, exatamente. Paulo Nogueira Batista, olha só, que análise precisa. O pessoal curtiu muito aqui, todo mundo agradecendo. Parabéns, muito bom, Paulo e Conde, aqui, Giselda Topper dizendo. Muito bom escutar Paulo Nogueira, apareça mais vezes. A gente está fazendo esse programa aqui semanalmente, então toda quarta-feira estaremos aqui às 17 horas para comentar esses fatos aí importantes desse momento. Paulo, para fechar, justamente essa reação aí dos setores que ainda se auto-identificam como democráticos no Brasil a mais esse absurdo dito aí pelo Bolsonaro, convocando as massas aí para fazer uma manifestação no dia 15. Acho que é emblemático a gente tirar alguma lição desse episódio também, né? Em vista de tudo que você falou aí também, quer dizer, tirar a lição de que a resposta não pode ser a resposta apenas institucionalizada. As instituições estão em crise grave, né? E a linguagem, a comunicação precisa das instituições para poder produzir o seu sentido, senão não produz sentido nenhum também. Você, considerações finais aí para a gente. Considerações finais, quando eu acho que é o seguinte, quando eu falo espírito Bacurau, eu também não estou excluindo de forma alguma a necessidade e a conveniência de buscar apoios para uma frente de defesa da democracia, que é necessário fazer, mesmo com gente que a gente talvez tenha que tapar o nariz para estar com eles na mesma mesa, no mesmo palanque, né? Política é isso, a política não se faz com fígado, se faz com a cabeça, mas se faz com o coração também. É isso que é importante. Não só a cabeça. Nem só cabeça, nem só fígado, mas vamos pelo meio do caminho, que é o pelo coração, sem dúvida, porque é emoção, é mobilização, entende? Então, você tem contribuído muito com as suas intervenções para isso, eu acho, porque você faz um diálogo com as pessoas, um diálogo racional, mas, ao mesmo tempo, você lança os temas emocionais e afetivos muito bem, né? E é isso que nós temos que fazer, porque o Brasil é isso. O Brasil é um país muito afetivo, que tem um grande coração, que está agora desnorteado por esse momento horroroso que nós estamos vivendo, mas vai ser um momento só um momento, e nós vamos passar por isso e dar a volta por cima, tenho certeza. Vamos passar por isso. Prazer sempre imenso conversar com você, Paulo Nogueira, obrigado. Encerrando aqui mais esse papo no canal do Conde, agradeço ao público que participou aqui, essa live aqui, inclusive recomendo que vocês compartilhem, porque o que foi dito aqui hoje realmente tem uma relevância muito grande para essa aflição que atinge todos nós aqui, que não sabemos como é que a gente vai enfrentar esse grande desafio, né? Conde, eu vou compartilhar no meu canal do YouTube, que você tem apoiado aí, você já está aumentando o número de inscritos. Tem que lembrar do canal do Paulo Nogueira Batista Júnior. Realmente, o papo foi tão bom que eu até esqueci disso. Então, pedi inscrições para o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior. Seu canal já tem, inclusive, já dá para achar o canal com o endereço Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Tem um canal de marca, né? Não, ainda não tem, mas se botar www.youtube, né? nogueirabatista.com, eu acho. Já vai achar. Eu mesmo clicar... eu sou tão de jejum nisso que eu tive dificuldade de achar o meu próprio canal. Você que achou para mim. Ele tinha sido criado e eu tinha perdido o acesso a ele. Agora, bacana você colocar essa live também no seu canal. Depois, se você conseguir, coloca lá para o público curtir e a gente segue nessa, observando tudo. Paulo conversando durante a semana. Um abraço. Obrigado. Inscrições no canal do Paulo, que vai crescer muito, porque a gente percebe aí a qualidade que é o comentário político-econômico e de comunicação que você faz aqui para a gente. Obrigado, Paulo Nogueira Batista. Obrigado.